Olá, investimores! Bem-vindos de volta ao nosso canal de investimentos e finanças pessoais. Você, espectador, fez as perguntas e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Então, vamos para a primeira pergunta. Abri o site para o Tesouro Direto, mas tem um monte de Tesouro Direto. Pois é verdade, tem um monte de Tesouro Direto. Tem Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Renda+, Tesouro Educa+. Realmente, né, isso pode ficar meio confuso para o investidor. E eles têm regras diferentes para o rendimento, né, regras bem distintas entre eles. E dependendo do cenário econômico ou das mudanças futuras no cenário econômico, um título pode acabar rendendo bem mais do que outro, né? Então, é importante a gente entender como é que cada um deles funciona. Boa notícia é que eles são todos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, então tem risco de crédito praticamente nulo. Eles são os investimentos mais seguros que você pode fazer no Brasil. E, via de regra, eles são investimentos que funcionam muito bem no médio e longo prazo, tá? Agora, se você precisar vender esses títulos antes do vencimento, especialmente para os títulos pré-fixado e IPCA+, você tem que ficar atento a uma coisa chamada marcação ao mercado. E só para quem vai vender antes do vencimento, ok? E o que significa isso? Significa que conforme a situação econômica vai mudando, conforme as taxas vão flutuando, o preço desses títulos também vai mudando para cima e para baixo. Então pode existir alguma situação em que o preço do título que você comprou vai estar abaixo do preço que você pagou. E se você tiver que vender nessa situação, você vai acabar perdendo dinheiro, vai tirar menos dinheiro que colocou. E lembrando, só para quem vai resgatar antes do vencimento. Então, esse conceito de marcação ao mercado é uma coisa muito importante para você aprender. E não se preocupe, eu vou fazer um vídeo dedicado somente para marcação ao mercado, porque ele é um tema que exige um pouquinho mais de atenção, ele merece um vídeo dedicado, tá? Então não se preocupa. Agora já segue e ativa o sininho para não perder. Ok, próxima pergunta. Não residente fiscal no Brasil, como investir a renda em reais? Tá, ok. Então, para quem não é residente fiscal no Brasil, existem 3 opções de investimento disponível para você, que são a poupança, CDB e previdência privada. Você até pode fazer outros tipos de investimentos como o Tesouro Direto ou ações, por exemplo, mas aí você tem que contratar um representante legal que vai fazer os relatórios dos seus investimentos para a CVM. E isso aí custa cerca de R$5.000 por mês. Então, exceto se você vai investir milhões de reais, não é alguma coisa que vale a pena, tá? Ok, então voltando para os outros tipos de investimentos, que são a poupança, CDB e previdência privada. A poupança, a gente já falou no vídeo anterior que não é a melhor opção que você tem como investimento, tá? Então, vamos para as próximas duas. O CDB. O CDB, ele tem que ser feito no banco que você tem a sua conta de não residente. Porque se você saiu do país e fez a sua declaração de saída definitiva do país, você só pode ter conta no Brasil se for uma conta específica de não residente. Você não pode ter uma conta normal de banco. E aí, não é todo banco que faz essa conta de não residente, é uma coisa mais burocrática do que uma conta normal. Então, você tem que investir nos CDBs que estão disponíveis nesse banco aí que você tem a sua conta de não residente. E sobre o imposto de renda, você tem que pagar imposto de renda sobre o rendimento do seu CDB no Brasil. Isso aí é retido na fonte, então não tem que se preocupar. Só que você tem que pagar também um excedente de imposto de renda sobre o ganho de capital no seu país de residência. Então, por exemplo, tá? Se você está com CDB ali há um tempo e tem que pagar uma alíquota de 15% sobre o rendimento do seu CDB. Isso aí vai ser retido na fonte quando você resgatar. 15% vai para o imposto do Brasil e tem o excedente, por exemplo, se você vive num país que o imposto sobre ganho de capital é 25%, você já pagou 15% no Brasil, então você tem que pagar 10% de imposto de renda sobre ganho de capital no seu país de residência. Isso é uma coisa que você tem que declarar e pagar lá na receita do seu país. As exceções são os países que têm acordos de não bitributação com o Brasil, que aí você tem que conferir caso a caso, né? Então é uma coisa que talvez é bom você conversar com o seu contador para ver como é que faz. E a previdência privada, que é a terceira opção. A previdência privada, ela não é tão vantajosa para o não residente como ela é para o residente, porque o não residente, ele deixa de ter uns benefícios fiscais que são a grande vantagem da previdência privada. Por exemplo, você não vai poder abater o imposto de renda da sua renda tributável e também, na hora do resgate, você vai pagar 25% de imposto de renda. Então, realmente, para quem é não residente fiscal, acho que a grande vantagem da previdência privada no Brasil é que são essas vantagens fiscais você não vai ter. Então ele deixa de ser uma coisa tão atraente assim. Isso exceto se você voltar a ser residente do Brasil antes do resgate, que daí voltam a valer as regras fiscais para residentes no Brasil. E aí sim, aí pode ser uma coisa que faz sentido. Então, nenhuma das 3 opções é a coisa mais vantajosa do mundo, assim, né? E ainda por cima, você vai perder dinheiro no câmbio para mandar o dinheiro para o Brasil e perde dinheiro no câmbio para voltar o dinheiro para o país onde você tem residência, né? Então realmente não é a coisa mais vantajosa do mundo para quem não é residente.
diferente. A alternativa mais vantajosa, ao meu ver, é não mandar o dinheiro para o Brasil, e sim você investir em algum ETF que você tem disponível no seu país mesmo de residência, um ETF que tenha exposição a investimentos no Brasil, ou a moeda brasileira, ou renda fixa no Brasil, ou ações brasileiras, que aí você consegue ter uma exposição ao real e a investimentos do Brasil sem ter essas desvantagens que você tem quando você manda o dinheiro para o Brasil para depois voltar para o seu país de residência. E eu vou falar um pouco mais sobre ETFs também no futuro em outros vídeos, tá? Então não se preocupe. Próxima pergunta. Essa corretora que você indica nos vídeos atende aos residentes do Brasil? Sim, essa corretora que eu indico nos vídeos é a Huntech Markets, que ela é uma corretora especialmente boa para você fazer trade de Forex, de CFDs, commodities, etc. Um CFD, para quem não sabe, é um contrato por diferença, que você consegue negociar o preço de um ativo sem ter de fato esse ativo. E daí ele permite alavancagem, que aí você pode negociar mais dinheiro que você tem, o que obviamente é mais arriscado, então é muito importante entender o que você está fazendo, né? Mas enfim, a Huntech ela oferece mais de 2.500 ativos para negociação e para abrir conta é só clicar no link da descrição aqui, bem facinho, tá? Mais uma pergunta então. É possível fazer investimentos com apenas R$5.000? Com certeza. É possível sim, é possível fazer investimento até com R$1. Tesouro Direto, por exemplo, tu consegue começar a investir com R$30. Não existe pouco demais para fazer investimento. Só tem que prestar atenção, por exemplo, quando vai comprar ações, que aí a corretora que você está fazendo sua ordem de compra de ações, ela cobra uma taxinha que se chama corretagem. Essa corretagem, se você está comprando um volume muito pequeno de ações, a corretagem ela pode ser um percentual significativo da sua ordem. E daí pode não ser tão vantajoso assim. Então, tem que prestar atenção quando você está comprando muito pouquinho ação, que pode não valer a pena. Mas fora isso, não tem pouco demais. Você investe o que você tem. O pouco que você tem vale mais investir do que deixar parado. E o quanto antes você investe, melhor também, porque ele vai rendendo juros e juros sobre juros, e daí, quando se trata de juros, o tempo está a seu favor. Então, quanto antes você investir, lá na frente, mais dinheiro você vai ter. Então, investe logo que é melhor para você. Mais uma pergunta. Vamos ver. As caixinhas dos bancos digitais são uma boa opção de investimento? Ó, eu confesso que eu não tenho muita experiência com as caixinhas de bancos digitais, mas eu dei uma olhadinha rápida aqui, dei uma pesquisada, e pelo que eu vi, me parecem investimentos ok, entendeu? Alguns deles dão 100% do CDI, ou um pouquinho mais de 100% do CDI, então me pareceram rendimentos ok, assim. Enfim, em geral você escolhe qual é o seu objetivo com aquela caixinha, né, e daí o banco vai te sugerir algumas opções de investimento ali. Você tem que prestar atenção na liquidez do seu investimento, né, quando é que você pretende resgatar esse investimento, e daí escolhe a opção e deixa lá seu dinheiro rendendo. Então me parece uma opção bem ok, sim. Não vai ser o melhor rendimento que você vai, enfim, o melhor rendimento possível que você poderia ter, mas me parecem investimentos ok, sim. Me conta aí nos comentários quais são as suas experiências aí com caixinha de banco, mas me pareceu bem ok. Então, mais uma pergunta. Como começar a investir do zero? Do que preciso? Criptomoedas? Se você está começando a investir do zero, esquece criptomoedas. Começa fazendo fácil. Faz o básico, ó. Coloca seu dinheiro rendendo numa renda fixa, estuda suas opções de investimentos mais conservadores e deixa o seu dinheiro rendendo lá. Enquanto isso, você vai estudando as opções mais arrojadas. E aí, quando você tiver um entendimento melhor das opções mais arrojadas, aí você começa a investir por lá. Não complica demais no começo, entendeu? Quem queima essas etapas, quem começa a investir numa coisa mais avançada, assim, sem entender o básico, sem fazer o dever de casa, normalmente acaba se dando mal. Então é isso. Eu recebi muitas e muitas perguntas e infelizmente não deu para responder a maioria delas, tinha muita mesmo, eu fiquei até ansioso de qual que eu ia escolher para responder. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou com alguma dúvida sobre algumas das respostas, ou enfim, se acha que eu falei alguma besteira, ou se tem alguma coisa a acrescentar, por favor, comenta aí. E é isso. Deixe seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você vai receber notificações dos próximos vídeos que eu postar. E é isso. Comenta também aí os próximos temas de vídeo que você quer ver eu falando. E é isso aí. Obrigado por assistirem. Até semana que vem. Tchau, tchau.